Há ilhas que chamam a atenção por razões muito diferentes. Estão espalhados por todo o planeta e cada um vivenciou algo que ainda pode ser verificado. Alguns foram ocupados por um curto período, outros foram utilizados para tarefas muito específicas. Vários mudaram devido a decisões que os deixaram fora do comum. Não tem nada em comum entre si, mas todos foram registrados pelo que aconteceu no seu território. Continuam presentes, visíveis em mapas, ficheiros ou estruturas que ainda são mantidas. Eram cenários reais de situações insólitas, distantes de qualquer padrão conhecido. Cada uma delas foi marcada por acontecimentos concretos que as tornam diferentes de quaisquer outras. Quais são as ilhas consideradas mais estranhas do planeta? Bem-vindo a Mundare. Vamos começar. Ilha de Clipperton, presa no meio do oceano. No meio do Oceano Pacífico, isolada de qualquer costa, fica Clipperton. A ilha é pequena, circular e quase plana. Possui uma lagoa salgada no centro, vegetação rasteira e terreno coberto de areia grossa. À primeira vista, parece insignificante, mas ali ocorreu uma das situações mais extremas já registradas em território mexicano. Em 1906, o governo mexicano enviou soldados e as suas famílias para manterem a sua presença em resposta às exigências francesas. A ilha continha guano, um recurso valioso como fertilizante. Foram erguidos quartéis, uma bandeira foi hasteada, um farol foi aceso e os mantimentos do continente foram organizados. Durante algum tempo, a vida lá foi difícil, mas estável. Pescavam, caçavam aves e aproveitavam ao máximo cada carga. Em 1914, a Revolução Mexicana interrompeu os envios. Com o passar dos meses, o grupo foi ficando mais pequeno. Victoriano Álvares, o gerente do farol, assumiu o controle e transformou a situação em domínio total. Foi morto por uma das mulheres que resistiu até o fim. Em 1917, um barco de patrulha encontrou 11 sobreviventes. Foram transferidos para o continente. Anos mais tarde, a França formalizou o seu controle sem estabelecer colonatos. Hoje, Clipperton recebe visitas científicas esporádicas. Os seus restos mortais ainda estão lá. Devido à sua história, isolamento extremo e abandono prolongado, é considerada uma das ilhas mais estranhas do mundo. Ilha Irmão Norte. Quarentena continua no Rio. No meio do East River, entre o Bronx e Queens, existe uma ilha repleta de estruturas cobertas de ramos, detritos e umidade. É pequeno, rodeado de correntes calmas e faz parte da paisagem de Nova York, mesmo que quase ninguém pare para o olhar. O seu nome é Irmão do Norte. No passado, era um posto de isolamento, um centro médico e um local onde eram tomadas decisões para prevenir o contágio na cidade mais populosa do país. Em 1885, foi ali construído o Riverside Hospital, uma instituição dedicada ao tratamento de doenças infecciosas. Ao longo dos anos, a unidade foi utilizada para tratar doentes com febre tifoide, varíola, tuberculose, escarlatina e outras doenças diretamente transmissíveis. O acesso era apenas pela água. Os registros indicam que a equipa chegava em turnos e os doentes permaneciam em observação durante semanas ou meses. O hospital incluía enfermarias, alojamentos para os trabalhadores, uma central elétrica, salas de tratamento e áreas de lavandaria. Com o passar do tempo, o complexo de edifícios foi sendo expandido. Algumas estruturas tinham vários andares, outras eram utilizadas como armazéns ou cozinhas. As condições de trabalho eram exigentes e a equipa estava em contato constante com doentes gravemente doentes. Um dos nomes mais famosos que por lá passou foi Mary Mallon, também conhecida por Maria Tifoide. Foi transferida 2 vezes para a ilha North Brother por ordem das autoridades de saúde, devido ao seu papel como portadora assintomática de febre tifoide.
Permaneceu sob supervisão médica por anos. O seu caso ficou conhecido porque envolveu uma pessoa aparentemente saudável, que transmitiu a doença sem apresentar sintomas. A localização da ilha permitiu que os doentes fossem separados, sem cortar a ligação ao sistema hospitalar da cidade. Existiam rotas marítimas rápidas entre as docas e os principais centros de saúde pública. Os navios transportavam mantimentos, equipamento médico e, em alguns casos, pessoal treinado. Foi mantida uma dinâmica de rotação constante para garantir que o hospital pudesse continuar a operar durante as emergências de saúde. Em meados do século XX, a ilha foi reutilizada para outro fim. Tornou-se uma residência para veteranos de guerra com problemas de adição. Foram adaptados vários pavilhões como espaços de tratamento, dormitórios e áreas de atendimento psicológico. Esta etapa durou pouco tempo. Os relatórios administrativos apontaram dificuldades de gestão, falta de recursos e condições precárias de infraestruturas. Finalmente, as atividades cessaram. Depois disso, a ilha ficou sem uso regular. As plantas começaram a espalhar-se pelas paredes, as janelas foram partidas e os telhados foram arrancados à força em várias áreas. A vegetação espalhava-se pelos corredores, escadas e pátios. O clima enfraqueceu os materiais. Em alguns quartos, ainda há camas enferrujadas, armários de arquivo vazios, fragmentos de equipamento médico e peças de mobiliário escolar dos últimos anos da escola. O local mantém-se fechado ao público. Apenas algumas instituições autorizadas entraram para fins acadêmicos ou científicos. As visitas são esporádicas e supervisionadas. Cada passeio documenta as alterações na estrutura, no estado do ambiente natural e nas espécies que aí se estabeleceram. Cogumelos, plantas trepadeiras e pequenos arbustos crescem entre as árvores. Os pássaros usam telhados e vigas como áreas de descanso. A fauna local ocupou o espaço. A Ilha Irmão Norte tornou-se um local de referência para estudos sobre a restauração ecológica em espaços urbanos abandonados. O equilíbrio entre os restos humanos e a vegetação ocorre gradualmente. Raízes espalham-se pelo betão, ramos rastejam pelas janelas e os sons do vento atravessam divisões vazias. Da costa do Bronx, pode ver algumas partes dos edifícios. A vista inclui telhados desabados, estruturas metálicas e secções de paredes desgastadas. As fotografias aéreas mostram o layout do complexo hospitalar original. Existem registros cartográficos detalhados, plantas antigas e registros médicos que nos permitem reconstruir a forma como cada instalação operava. Ilha Vulcano, onde surgiu a palavra vulcão. No Mar Tirreno, a pouco mais de 20 quilômetros a norte da Sicília, encontra-se uma ilha com encostas escuras, terra quente e colunas de vapor que se elevam do solo. É chamado de vulcano e está ativo desde os tempos antigos. A superfície divide-se entre zonas de rocha vulcânica, zonas sulfurosas e troços inclinados com fumarolas visíveis. A atmosfera tem um cheiro constante a gases minerais, e a temperatura do solo varia consoante a área. A ilha faz parte do arquipélago das Eólias. O seu relevo é o resultado de múltiplas erupções ocorridas ao longo de milhares de anos. O cone principal, conhecido como Grande Cratera, é a estrutura dominante. Em redor desta cratera pode ver sedimentos de diferentes camadas, cada uma associada a um ciclo eruptivo diferente. Alguns destes depósitos ainda estão quentes a alguns centímetros de profundidade. Durante os tempos antigos, os habitantes do Mediterrâneo viam Vulcano como um local ligado ao calor subterrâneo. Os registros indicam que gregos e romanos o mencionaram em textos geográficos, relatos comerciais e explicações naturais sobre a Terra. A ilha deu origem ao termo vulcão, utilizado hoje em várias línguas. O seu nome passou a representar um tipo de montanha ativa com emissão de magma e gases. Entre 1831 e 1839, foram feitas as primeiras observações documentadas da atividade vulcânica moderna na ilha. Mais tarde, em 1888, ocorreu uma erupção que durou quase 2 anos. Durante este tempo, a cratera libertou cinzas,
blocos de lava e nuvens de gás que atingiram vários quilômetros de altura. As emissões provocaram alterações na vegetação e alterações no perfil geológico do cume. As emissões de gases ainda estão ativas em determinadas áreas. Os estudos geoquímicos mais recentes medem com precisão os níveis de dióxido de enxofre e outros compostos libertados pelas fissuras. Foram identificados pontos com elevada acumulação de calor e demarcadas rotas para evitar áreas de exposição prolongada. A ilha está sob monitorização constante do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. O terreno apresenta zonas de rocha compacta, troços de cinzas soltas e encostas com acumulações de minerais que cobrem grandes extensões. As fumarolas concentram-se nas zonas onde o calor interno chega mais perto da superfície. Em alguns pontos, o vapor sai com pressão suficiente para prejudicar a visibilidade. As paredes internas da cratera apresentam cores avermelhadas, amarelas e brancas, dependendo dos minerais presentes. Vulcano tem pequenas áreas habitadas perto da costa. Os edifícios estão separados da cratera ativa e organizados em torno de zonas portuárias. Existem caminhos marcados para percorrer as áreas permitidas. O clima é quente, com pequenas variações entre estações, e os solos apresentam propriedades químicas particulares devido ao seu conteúdo mineral de origem vulcânica. O uso de água geotermal na ilha está documentado há décadas. Alguns setores aproveitam os vapores sulfurosos e a lama para as atividades termais. Estas práticas são regulamentadas para evitar alterações na pressão interna dos sistemas subterrâneos. As instalações estão localizadas em zonas de baixa atividade com medidas de controlo físico e ambiental. A vegetação é escassa nas zonas mais altas. Nas encostas mais baixas, crescem arbustos resistentes e espécies adaptadas a solos com elevada concentração de minerais. As zonas costeiras têm maior densidade de flora. Algumas áreas estão cobertas por depósitos de cinzas que formam uma camada superficial preta ou cinzenta, visível mesmo de baixas altitudes. A análise das erupções históricas de vulcano estabeleceu um padrão em relação à pressão interna, à composição do gás e ao comportamento dos sistemas magmáticos das ilhas do Mediterrâneo. As medições efetuadas desde 1970 contribuíram para os modelos atuais de previsão de vulcões explosivos. Os barcos que chegam da Sicília seguem uma rota controlada. As atividades turísticas centram-se na observação de fenômenos geológicos, subidas guiadas à cratera e visitas às zonas termais. As autoridades locais estabeleceram áreas de permanência segura e estão a atualizar os protocolos de evacuação com base no nível de alerta. Ilha de Hirta. Quando viver se tornou impossível. No Atlântico Norte, a cerca de 160 quilômetros da costa oeste da Escócia, existe um conjunto de ilhas rochosas castigadas pelo vento e pelas ondas. O maior chama-se Hirta. Possui penhascos altos, erva baixa e ruínas de pedra alinhadas no terreno inclinado. Fazia parte do arquipélago de St. Kilda, um local onde durante séculos viveu uma pequena comunidade isolada do continente com as suas próprias regras e rotinas. Os registros indicam que já existia uma população permanente em Hirta desde os tempos antigos. As famílias construíram casas de pedra com telhados baixos, rodeadas de currais e pequenos espaços de cultivo. Organizaram-se para recolher ovos, pássaros e frutos do mar. A cada estação, os homens escalavam os penhascos para capturar fulmares e gansos patola. A alimentação diária dependia do acesso a estes recursos, juntamente com alguma cevada, batata e produtos locais cultivados em solo pouco profundo. O tempo era frio, com chuva frequente e rajadas que vinham diretamente do mar. Os edifícios foram concebidos para resistir à umidade e ao vento. As grossas paredes de pedra mantinham um pouco de calor no interior, embora as condições fossem sempre exigentes. A comunidade vivia sob um sistema em que tudo era partilhado. As tarefas eram distribuídas por turnos, e as decisões eram tomadas por um conselho de bairro formado pelos próprios moradores. Durante o século XIX, o contato com o continente aumentou.
Novos produtos, roupas manufaturadas, ferramentas e missionários começaram a chegar com propostas de mudanças de estilo de vida. Alguns residentes começaram a aprender a ler, foram instalados elementos modernos nas suas casas e tentou-se adaptar parte da cultura local aos padrões exteriores. Mesmo assim, as condições naturais continuaram tão exigentes. Nos primeiros anos do século XX, o equilíbrio da ilha começou a deteriorar-se. As doenças respiratórias afetaram várias crianças. Os mantimentos chegavam com pouca frequência e a população começou a diminuir. Alguns mudaram-se para o continente em busca de empregos mais estáveis. Outros não suportavam as condições sanitárias nem a falta de serviços básicos. Cartas escritas pelos moradores expressavam cansaço, preocupação e medo pelo futuro. Em 1930, os últimos 36 residentes fizeram uma petição ao governo britânico para serem transferidos para o continente. A evacuação foi realizada de barco, com apoio militar. Deixaram para trás as suas casas, currais, bens pessoais e parte do seu gado. Levaram apenas o necessário para se estabelecerem no novo destino. O motivo não foi uma emergência repentina, mas o acumular de dificuldades prolongadas. A mudança marcou o fim de uma comunidade que ali viveu durante gerações. As casas ficaram vazias. Alguns animais foram eutanasiados e outros foram deixados à solta na ilha. Com o tempo, a vegetação cresceu sobre os caminhos, as paredes ficaram cobertas de líquenes e os telhados ruíram. Muros de pedra continuam a marcar o traçado da aldeia. Existem estruturas que mantêm a sua forma, com pequenas janelas e portas de madeira seca colocadas de forma a manter a estrutura original. A paisagem é composta por colinas, zonas de erva baixa e zonas de nidificação para milhares de aves marinhas. As colônias de aves continuam a ocupar os penhascos, e os penhascos permanecem ativos como refúgio natural. Na primavera, os sons dos pássaros dominam o ambiente. O mar bate constantemente contra as rochas, e as nuvens movem-se rapidamente devido à velocidade do vento. A ilha foi designada Patrimônio Mundial pelo seu valor natural e cultural. Hoje, apenas o equipamento científico, o pessoal autorizado e alguns visitantes têm permissão para aceder ao local sob condições rigorosas. Foram realizados trabalhos de conservação nas casas e é mantido um registro atualizado sobre as condições de cada estrutura. O ambiente fornece informações valiosas sobre a forma como uma comunidade se desenvolveu sob condições extremas ao longo dos séculos. Ilha Ioni, uma rocha viva no Mar de Okhotsk. No Mar de Okhotsk, entre as águas frias do leste da Sibéria e a costa norte do Japão, ergue-se uma rocha solitária que mal ultrapassa os 70 metros de altura. Está coberto de musgo, guano e vento. Chama-se Ilha Ioni. A sua superfície é inferior a 1 km². De longe, parece uma ilha qualquer, mas alberga um dos ecossistemas mais intensos do extremo oriente russo. As correntes que rodeiam a ilha transportam nutrientes que alimentam milhares de peixes pequenos. Este fluxo constante favorece a chegada sazonal de aves marinhas e mamíferos aquáticos. O ponto mais alto é ocupado por colônias de corvos marinhos, gaivotas tridáctilas e tordas mergulheiras. Milhares de exemplares nidificam nas paredes verticais. Cada metro disponível é utilizado como área de reprodução ou de descanso. Durante a primavera, os sons dos pássaros podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. O céu continua atravessado por bandos. O ar cheira a sal e a excrementos secos. As margens da ilha funcionam como plataformas de aterragem para as aves mais pesadas. As crias agrupam-se por espécie, e os adultos voam por turnos para procurar alimento em alto mar. As focas aneladas e os leões marinhos de Steller reúnem-se nas zonas planas da base rochosa. Uns descansam em grupo, outros deslizam pelas ondas para desfrutar das zonas mais profundas. Os exemplares adultos deslocam-se entre as rochas com movimentos lentos e coordenados. A interação entre as espécies marinhas e as aves ocorre em ciclos regulares que seguem padrões naturais de migração e reprodução.
Os navios de investigação utilizam sistemas de ancoragem controlados para evitar danos na base rochosa. Os dados recolhidos nas últimas décadas permitiram-nos estabelecer registros completos do comportamento das espécies que habitam a ilha. As observações são feitas a partir de plataformas flutuantes e de estações instaladas temporariamente. O clima é frio e variável. As nuvens mantêm-se baixas durante a maior parte do ano. As rajadas são constantes. No verão, a visibilidade permite imagens aéreas detalhadas das colônias. As câmaras instaladas pelas equipas científicas documentaram a formação de novos ninhos, a chegada de espécies menos comuns e a interação entre aves territoriais. O solo da ilha está coberto por espessas camadas de guano. Em alguns locais, a espessura ultrapassa os 20 centímetros. Esta acumulação gerou alterações químicas na superfície. A matéria orgânica serve de base para a instalação de líquenes, algas e musgos. Algumas espécies de plantas agarram-se aos cantos protegidas do vento. A geologia de Jônia revela uma base de rocha vulcânica antiga, formada por erupções submarinas que moldaram o relevo do fundo oceânico há milhões de anos. As camadas exteriores são erodidas por ondas contínuas. As fissuras naturais servem de refúgio para pequenas aves e crustáceos adaptados ao meio salino. Ilha de Lazareto Vecchio. Epidemia, confinamento e corpos amontoados em Veneza. Na Lagoa Veneziana, a poucos metros do extremo sul da cidade, existe uma pequena ilha rodeada de águas calmas. Possui paredes de tijolo, restos de telhados inclinados e passadiços de pedra que ligam pátios retangulares. Chama-se Lazareto Vecchio. Desde o século XV, que foi utilizado como local de isolamento, tratamento e enterramento em massa de pessoas durante os surtos de peste que afetaram o norte de Itália. A história registrada começa em 1423, quando o governo veneziano decidiu transformar a ilha numa instalação médica permanente. O objetivo era separar aqueles que apresentavam sinais de contágio. Foram construídos quartos para receber os doentes, armazéns para mantimentos, dormitórios para o pessoal médico e espaços para controlar a entrada de mercadorias do porto. O processo de entrada na ilha seguiu um protocolo específico. Os barcos pararam em frente à entrada, onde os inspetores verificaram o estado de saúde dos tripulantes. Os doentes eram levados em macas ou levados a pé para as enfermarias. Os registros hospitalares registram os nomes dos internados, as datas de admissão e o tratamento administrado em cada caso. Durante os surtos mais graves, a taxa de internamentos aumentou rapidamente. Foram criadas áreas adicionais, com camas improvisadas e corredores estendidos. Alguns funcionários dormiam nas mesmas instalações que os doentes. O ritmo de trabalho foi documentado em cartas, ordens médicas e atas oficiais do Conselho de Saúde veneziano. As decisões eram tomadas diariamente por grupos de médicos, assistentes e responsáveis de logística. O número de vítimas aumentou durante os anos de maior disseminação. Os corpos foram transferidos dos pavilhões para o lado da ilha, onde foram cavadas covas profundas. Foram registradas várias camadas sobrepostas de restos humanos, organizadas por nível e data. Os arqueólogos recuperaram esqueletos completos, peças de roupa e utensílios pessoais enterrados junto aos corpos. O tratamento dos corpos seguia uma sequência definida: transferência, identificação rápida, disposição em fila e cobertura com terra. Algumas áreas de enterramento eram delimitadas com muros baixos. Os restos mortais apresentam sinais de doença avançada, deformidades ósseas e marcas de estresse nas articulações. Escavações modernas documentaram mais de 1.500 esqueletos numa única secção. As tarefas médicas eram realizadas sob regulamentos rigorosos. Foram utilizadas capas de proteção, luvas de tecido grosso e ferramentas concebidas para reduzir o contato direto. Os textos médicos da época explicam os sintomas, as medidas de contenção e os tratamentos aplicados com plantas, minerais ou métodos físicos. As observações foram registradas em registros diários,
que foram depois enviados para o Conselho Central de Saúde de Veneza. Os edifícios construídos na ilha incluíam pavilhões retangulares com telhados altos, pátios interiores, capelas e corredores ventilados. As paredes eram feitas de tijolos cozidos, com janelas colocadas para permitir a entrada de ar. Alguns setores tinham cisternas para armazenar a água da chuva. As cozinhas eram a lenha e o fumo saía pelas chaminés visíveis do mar. Durante os períodos em que a propagação era baixa, as instalações eram desinfectadas com fumo, água fervida e cal viva. Os colchões foram removidos, os materiais de tecido foram queimados e as paredes foram caiadas com soluções ácidas. Os colaboradores receberam novas ordens com base no nível de risco determinado pelo Conselho de Saúde. Os navios comerciais da época paravam em Lazareto Vecchio antes de entrarem no porto principal. As mercadorias foram inspecionadas, ventiladas e armazenadas em quarentena durante vários dias. As cartas de navegação mostram a passagem pela ilha como parte da rota obrigatória para embarcações provenientes de zonas com alertas sanitários. Ilha Vozrozhdeniya. Laboratórios secretos nas águas do Mar de Aral. No antigo Mar de Aral, a sul do Cazaquistão e a oeste do Uzbequistão, existia uma ilha que durante décadas apareceu em poucos mapas. O nome dela é Vozrozhdeniya. O formato alongado, o clima seco e a distância do continente criaram condições ideais para um projeto que se manteve em silêncio durante anos. Uma base soviética dedicada à investigação de armas biológicas operava ali. A documentação desclassificada mostra que as instalações começaram a ser construídas na década de 1950. O plano incluía laboratórios, armazéns, depósitos de materiais tóxicos e áreas de testes ao ar livre. A ilha ficava no mar interior, e o acesso era feito através de pequenos barcos ou aeronaves que aterravam em pistas em solo compactado. O programa fazia parte de um sistema mais vasto de desenvolvimento de armas não convencionais na União Soviética. Vozrozhdeniya foi um dos pontos centrais dos testes. Trabalhamos com bactérias, vírus e toxinas em condições controladas. As espécies utilizadas incluíam o antraz, a tularemia, a brucelose e a peste bubônica. Cada composto foi armazenado sob condições rigorosas de temperatura, pressão e contenção física. As estruturas de trabalho foram organizadas em módulos. Existiam áreas separadas para o cultivo de linhagens, exposição de animais de laboratório e avaliação de efeitos em diferentes ambientes. Os trabalhadores seguiram protocolos de descontaminação antes e depois de cada turno. As tarefas eram realizadas com fatos de proteção, cabines pressurizadas e os controlos de acesso eram registrados em registros internos. Os testes foram realizados em setores delimitados. Parte da terra foi condicionada com barreiras naturais e muros de terra para manter a dispersão controlada. As observações foram documentadas por equipas que operam em plataformas protegidas. Os relatórios incluíam dados sobre a velocidade de expansão, o comportamento em diferentes climas e a resistência a agentes químicos. O ficheiro técnico contém registros de libertações controladas de esporos de antraz em animais confinados. Os resultados foram utilizados para estabelecer os tempos de sobrevivência, a resposta imunitária e a capacidade de transmissão. As condições extremas do clima continental facilitaram certos modelos de análise. No verão, a temperatura ultrapassava os 40 graus. No inverno, as mínimas chegavam aos 20 graus negativos. A instalação incluía edifícios residenciais para o pessoal designado, centros de energia independentes e armazenamento subterrâneo para materiais sensíveis. O contato com o mundo exterior era restrito. As comunicações eram realizadas através de canais encriptados e linhas dedicadas. As partidas para o continente seguiram uma rota traçada pelo Comando Central em Moscovo. Durante os últimos anos de funcionamento, o local acumulou grandes quantidades de resíduos biológicos. Parte deste material foi enterrado em recipientes selados.
Outros volumes foram abandonados em estruturas seladas com camadas de cimento e areia compactada. As coordenadas de cada ponto foram registradas em planos técnicos que fazem agora parte dos arquivos de segurança sanitária do Uzbequistão. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a atividade na ilha cessou gradualmente. Os relatórios finais indicam que os equipamentos foram removidos, os laboratórios foram desmontados e os principais pontos de acesso foram encerrados. Parte das instalações esteve exposta à deterioração. Com o recuo do Mar de Aral, a ilha passou a estar ligada por terra ao continente, tornando-se uma península com acesso terrestre. As equipas de inspeção internacionais começaram a visitar a área em 2002. As missões avaliaram o estado dos resíduos, a presença de agentes ativos e a segurança estrutural dos repositórios. Foram realizados trabalhos de descontaminação nos pontos mais críticos, com instalação de barreiras físicas e tratamento dos solos afetados. A paisagem é composta por areia compactada, restos de construções e placas de sinalização alertando para zonas de risco. As estruturas ainda visíveis incluem telheiros metálicos, torres de vigia e entradas cobertas de escombros. Algumas paredes exibem inscrições técnicas, marcas de numeração e placas de aviso em russo. Ilha de Quiribri, o último desembarque de Colombo que terminou no esquecimento. Ao largo da costa caribeana da Costa Rica, a poucos quilômetros do atual porto de Limón, encontra-se uma pequena ilha rodeada de recifes e vegetação rasteira. Hoje é conhecida como Ilha Uvita, mas nos registros históricos aparece com o seu nome original, Ilha Quiribri. Tem uma área inferior a 15 hectares e um formato alongado. Nos mapas antigos, aparece como um dos últimos lugares que Cristóvão Colombo tocou durante as suas viagens. A chegada a esta ilha registrou-se em 1502, durante a quarta e última viagem do navegador ao continente americano. A expedição dirigia-se para o sul das Caraíbas, explorando novas rotas ao longo da costa da América Central. No seu diário de bordo, Colombo anotou a entrada de uma baía calma, com acesso protegido e águas azul turquesa. O local foi identificado pela facilidade de ancoragem de navios e de abastecimento da tripulação. Os diários de viagem mencionam um breve povoamento no continente em frente à ilha, onde foram feitas reparações e estabelecido contato com as comunidades locais. A ilha, situada logo à entrada daquela baía, funcionava como um miradouro natural. A sua posição permitia a observação dos movimentos da água e o abrigo temporário para embarcações mais pequenas. Durante o período colonial, Quiribri foi incorporado nos registros de navegação do sul das Caraíbas. Apareceu como referência costeira nas rotas entre o Panamá, a Nicarágua e a Jamaica. Alguns mapas incluíam coordenadas precisas, enquanto outros apenas indicavam a sua forma geral e a distância da linha de costa. A vegetação que a cobria variava consoante as estações do ano e o impacto dos furacões. No século XIX, a ilha voltou a surgir em documentos oficiais da administração costarriquenha. Foram realizadas inspeções para verificar a existência de recursos exploráveis, como a madeira, as espécies marinhas e o guano. Parte do terreno estava delimitado com marcos de pedra e algumas estruturas simples que serviam de referência para os pescadores da região. Não foram erguidos edifícios permanentes. Em meados do século XX, a ilha foi proposta para ser utilizada como local de recreio, com a construção de docas ligeiras e zonas de descanso. As iniciativas foram esporádicas. As visitas estavam limitadas a embarcações particulares e pequenos grupos. O ambiente natural foi mantido com pouca alteração. As praias apresentam areia clara, zonas sombrias e zonas com presença moderada de fauna costeira. Em 1986, o governo da Costa Rica restaurou oficialmente o nome original da ilha, reconhecendo o seu valor histórico como ponto de desembarque durante a exploração europeia. A decisão baseou-se em estudos acadêmicos e na revisão de fontes primárias que confirmaram a menção de Quiribri nos documentos da quarta viagem de Colombo. As investigações arqueológicas realizadas nos anos seguintes
incluíram análises de solo, levantamentos de radar e recolha de fragmentos de cerâmica. Não foram encontrados vestígios estruturais extensos, mas havia indícios de ocupação temporária e atividade humana associada à navegação costeira. Os relatórios técnicos foram incorporados nos projetos nacionais de arquivo e extensão histórica da região. Ilha do Socorro, um vulcão vivo rodeado de vigilância e vida única. A pouco mais de 600 quilômetros a sudoeste da Baixa Califórnia, no meio do Oceano Pacífico, encontra-se uma ilha com encostas escuras, planícies cobertas de arbustos baixos e um relevo dominado por um grande vulcão. Aquela ilha chama-se Socorro. Faz parte do arquipélago de Revillagigedo e pertence ao México. Na sua superfície coexistem militares, cientistas e espécies que não existem em mais nenhum lugar do planeta. O ponto mais alto da ilha é o Monte Everman, um vulcão ativo que atinge mais de 1.000 metros de altitude. Nas suas encostas surgem pequenas ravinas, zonas de escórias vulcânicas, campos de cinzas e estreitos corredores formados por lava solidificada. O clima é quente, com chuvas irregulares e ventos constantes que moldam a vegetação. Os solos são de origem ígnea e apresentam camadas sobrepostas de origem eruptiva. Desde 1957, que a Marinha Mexicana mantém uma base naval operacional na costa sul. As instalações incluem cais, sistemas de energia, comunicações, armazenamento e alojamento. Os barcos que abastecem a ilha percorrem mais de 500 quilômetros desde o continente. As tarefas de manutenção, vigilância marítima e apoio logístico são organizadas em turnos mensais. Além da base, a ilha alberga um centro de investigação biológica. As equipas científicas trabalham para monitorizar aves, répteis, insetos e espécies de plantas endêmicas que só ali se encontram. Entre as mais estudadas está a pomba do socorro, que foi extinta na natureza e reintroduzida através de um programa de reprodução e libertação. Outras espécies, como o tordo de socorro e certas variedades de cactos, foram registradas em estudos genéticos como únicas no mundo. O terreno apresenta zonas secas, ravinas de difícil acesso e troços onde a umidade se concentra em pequenas depressões. A flora apresenta adaptações ao calor e à escassez de água. As árvores têm copas baixas e os arbustos crescem em grupos dispersos. A vida selvagem desenvolveu comportamentos ligados ao isolamento, com as aves a fazerem ninhos no solo e os répteis a vaguear por grandes áreas sem competição. As expedições científicas operam com autorizações da Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas. A admissão é limitada a atividades técnicas. Cada grupo planeia a sua estadia com base na monitorização de espécies, análise de solos ou instalação de sensores climáticos. Os percursos são feitos a pé, com equipamentos ligeiros e estações móveis. São recolhidas amostras, marcados espécimes e registrados dados sobre comportamento e reprodução. A atividade sísmica do Socorro está documentada há décadas. O Monte Everman emitiu sinais de erupção em 1993 e está a ser monitorizado por sensores instalados em vários pontos. As fumarolas visíveis do cume indicam que o sistema magmático está ativo. As medições incluem a temperatura da superfície, a pressão interna e a composição do gás. As paisagens combinam ravinas vulcânicas, praias de pedra, planaltos escuros e formações geológicas erodidas pelo vento. A visibilidade em determinadas zonas permite que o mar seja visto a partir de vários pontos da ilha. As nuvens movem-se rapidamente devido ao efeito dos ventos alísios. A luz solar filtra-se através de formações rochosas que marcam rotas naturais entre setores da ilha. Nas zonas altas, o silêncio é quase total. Os únicos sons são passos no cascalho, o leve ranger de ramos secos e os sons intermitentes de pássaros solitários. Em redor da base, a movimentação de pessoas e equipamentos é constante durante o horário de funcionamento. No resto do dia, o ritmo abranda e as atividades centram-se em tarefas internas ou relatórios técnicos. A Ilha do Socorro é um dos pontos mais remotos da plataforma insular mexicana. A sua combinação de atividade vulcânica, isolamento biológico e função operacional torna-o único no país.
Cada uma destas ilhas vivenciou algo que ainda pode ser verificado. São locais reais, com dados claros e casos diferentes. Não seguem nenhum padrão, e é isso que os faz destacar-se. Por causa do que aconteceu em cada um deles, continuam a ser dos mais estranhos do mundo.